De volta ao debate político, Ciro Gomes afirmou hoje, na sexta-feira, que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, é responsável pelo reacionarismo no país. Palavrinha difícil, hein? Em discurso para estudantes na Universidade de Lisboa, em Portugal, o ex-candidato à presidência pelo PDT, partido que inclusive integra a base do governo Lula, disse que o petista ganha com a polarização estabelecida no país. Abre aspas para o Ciro Gomes. O Lula nunca quis mudar. Não tem compromisso com a mudança do Brasil e é responsável pelo reacionarismo dominante hoje no Brasil. Ele ganha com isso, afirmou o ex-candidato à presidência da República. Vamos assistir então alguns trechos do Ciro Gomes aos estudantes em Lisboa hoje. Eu estou dizendo que a Codevasp, Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, está fazendo investimento superfaturado no Amapá. Neste governo. Por quê? Porque a direção e as práticas que estão lá são os mesmos. É por lá que se esvai o orçamento secreto. E como é que nós vamos fazer? Deu certo isso? É uma pergunta simples. Caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? E não fica assim. O Bolsonaro fazia o orçamento secreto e isso era uma abominação. O Lula fazia é pragmatismo político. O que que nós estamos ensinando para o jovem brasileiro? Sabe, o Bolsonaro... Aí o Banco Central, tu me disse, ora, o Banco Central, você conhece o Estatuto da Autonomia do Banco Central do Brasil? Cadê a representação pela inconstitucionalidade dessa lei, que o governo, com a força e a liderança que tem, como conseguiu eliminar do Gilmar Mendes, para tirar o Bolsa Família da... Lula nunca quis mudar. Não tem compromisso com a mudança do Brasil. É o responsável pelo reacionarismo dominante hoje no Brasil. Porque ganha com isso. Ainda no discurso para os estudantes lá em Lisboa, no Portugal, o ex-ministro do petista disse ainda que Lula não foi inocentado pela justiça e Ciro Gomes reafirmou que não pretende ser candidato nas eleições de 2026. Celestino, Ciro Gomes tirou alguns meses sabáticos e voltou do jeito que estava nas eleições? Voltou querendo enganar, né, a quem ele sempre enganou. O Ciro Gomes é um dos responsáveis pela volta do Lula, né? Ele emplacou o Ministério da Previdência com o presidente do PDT, que já falou um monte de besteira, já foi calado, inclusive, pelo presidente, querendo fazer prova de vida, sendo que a prova de vida foi feita durante o processo eleitoral. O Ciro Gomes é uma daqueles personagens que voltam de 4 em 4 anos, de vez em quando aparece falando impropérios, mas nunca fez nada de concreto para o Brasil, né? Nunca apresentou, nunca teve um projeto Brasil. Ele poderia ser o líder da esquerda, né? Mas ele prefere ficar na sombra do Lula e, de vez em quando, faz esses ataques pessoais, né? Mas nunca mostrou que poderia ser oposição, fazer uma oposição inteligente, agregar a esquerda, puxar a esquerda por um outro lado, né? Tirar a esquerda a pecha de corrupção, né? Ele nunca fez isso. Ciro Gomes preferiu sempre ficar na sombra do Lula. E ele teve a oportunidade de novo agora em 2022 e não fez, né? Preferiu criticar o Bolsonaro, preferiu atacar o Lula, mas de forma direta, depois, no segundo turno, abraçou o Lula, né? Acho que fez aquela viagem, como ele fez em 2018, no segundo turno, para não aparecer, mas apoiou de imediato Lula e emplacou o ministério, se eu não me engano, mas eu acho que tem até outro ministério, depois a gente tem que ver, mas com certeza, o Ministério da Previdência. Mas o PDT está lá, firme e forte na base do governo, né? Firme e forte, né? Votando junto com o governo, inclusive nós temos a vereadora aqui, Ana Lúcia, do PDT, também apoiando o presidente Bolsonaro, o presidente Lula. Agora, não sei, com essa fala do Ciro Gomes aí, talvez ela mude de posicionamento, mas o Ciro Gomes é uma figura, é um converseiro, né, que não leva a lugar nenhum. E por que ele vai na contramão do partido? Né, que o pessoal acolheu o Lula com uma simpatia danada, né, dizendo Lula lindão,
eu vou abrir o meu coração, uma coisa assim, Olha do só, Lula, que né? poético. Todo lugar que ele foi bem Celestino, recebido. e em 2026, Ciro Gomes vem como candidato ou não? Olha, Rapidinho. se ele fizer uma oposição inteligente, se ele conseguir agregar a esquerda, né, com proposição, com projeto Brasil, talvez ele emplaque. Se ele ficar na sombra do Lula e criticar pessoalmente, né, o Lula e não o PT, não os agregados, inclusive o PDT, aí ele vai ficar no ostracismo, vai ficar esquecido. Que o pessoal não vai dar importância para o Lula. Ele tem que fazer um projeto Brasil e tentar trazer a esquerda, né, sair da sombra do Lula. Calazans, Ciro Gomes sendo Ciro Gomes, é isso? Eu acho que eu na verdade não achei ele muito Ciro Gomes. Eu achei ele Ciro Gomes do ponto de vista da caricatura, né? Personagem? O jeito de falar, né? Esse jeito mais enfático, jeito mais brigão do Ciro Gomes aí, como sempre foi. Agora, eu olhando um pouco o conteúdo da fala dele, não entendi. Eu acho que ele está meio perdido. Não dá para entender exatamente quem é o Ciro Gomes na ordem do dia. Ele se perdeu no personagem dele? Eu acredito que sim. Na minha opinião, sim. Porque ele criticou duramente o governo Lula, falou algumas coisas interessantes, né? Que citou coisas que, inclusive, foram proibidas durante a campanha. Citou a questão de que o Lula foi para a cadeia, que o Lula não foi inocentado, que ele teve o direito de presunção de inocência restaurado, que isso é diferente de ser inocentado, e ainda fez um questionamento. Será que nós não aprendemos nada com isso? Critica velhas práticas, né, citando a Codevasf, né, porque realmente tem um rio de dinheiro indo embora. Essa empresa estava fazendo obra em fazenda particular, né, lá no Nordeste. Então é uma coisa assim absurda. Isso está acontecendo. E é o tipo de política que o Lula sempre fez, né? Essa liberação de 1 bilhão e tanto em 2 dias aí para comprar o Congresso Nacional. Então, nesse ponto, ele tem razão. Agora, ele usou de um conteúdo assim de ultra-esquerda também na crítica dele, porque por ele o presidente do Banco Central já teria sido demitido, teria sido, ou seja, passando por cima das regras, passando por cima da norma estabelecida, que com certeza colocaria o Brasil numa situação muito complicada em termos de insegurança econômica, em termos de causar desconfiança maior ainda no mercado. É claro que o país não é só mercado, a gente não tem que atender só mercado, só que a gente tem que entender que uma coisa depende da outra, sabe? Se cria desconfiança demais, gera desemprego. Quem paga o preço por isso é a população mais carente, não tem como fugir disso. Então o Ciro ele já teve um discurso mais colocado, mais pragmático, um discurso mais administrativo. Eu achei ele uma pessoa extremamente inteligente. Só que eu achei que nesse discurso, de forma específica aqui, ele foi além. Ele foi assim, um ultra-esquerda. Está parecendo o Lula, porque o Lula, muitas pessoas tinham expectativa de que ele fosse fazer um governo parecido com 2002. 2002, quando a eleição... 2003, aliás, né? Quando houve as eleições de 2002, depois que o Lula ganhou, o dólar subiu. Se não me engano, foi para 8, não sei se chegou a 12, alguma coisa assim, não tenho certeza. Né? Mas o dólar disparou, na época o Fernando Henrique, inclusive, final de governo, fez várias intervenções para baixar o dólar. Por quê? Desconfiança do que seria o governo Lula. E o governo Lula começou em 2003, fez exatamente o contrário. Começou com uma política totalmente ortodoxa, começou a acalmar o mercado e começou a estabelecer uma política de confiança. Agora ele parece que depois que saiu da cadeia, está com raiva, ele virou totalmente a casaca, ficou esquerda total e o Ciro Gomes parece que se embalou nessa linha aí também. E para 2026, você acredita que o nome dele vai estar lá, candidato à República ou não? Eu acho que o Ciro Gomes, como boa parte dos candidatos, né? Tem muitos candidatos aí que falam que não é mais candidato. O próprio, agora, o Fernando Collor de Mello, mesmo ex-presidente, foi candidato a governador de novo, perdeu, mas ele chegou a fazer uma festa, já tem uns 20 anos aí, dizendo que era a despedida dele da vida pública, lembra disso? Né? Foi noticiado e tal, e depois foi candidato em todas as eleições seguintes. Eu acho que o Ciro Gomes não aguenta se tiver um clamor, né? Agora, não sei se ele vai ter mais espaço no PDT, porque ele foi defenestrado lá no PDT, as posições que ele tomou, né? O Emerson bem citou aqui. Então ele vai ter que procurar um partido. Com esse discurso aí, ele pode encontrar espaço lá no PSOL, lá no PSTU. De repente o pessoal abraça ele. Por esse discurso, parece que ele tá sozinho no PDT, né? Porque você não vê mais ninguém do PDT comprando essas brigas, esse barulho que ele faz, né? Ele não vai abandonar o osso porque ele ganha, ele é funcionário do PDT. Ele ganha 22 mil, 23 mil, uma coisa assim. Salário bom, né, Celestino? Muito bom. Para você que nos acompanha no YouTube, verifica para ver se você já está inscrito no canal e deixa o seu like, o seu joinha. E aí, Agnaldo Vieira? Vai lá. Eu gosto do estilão do Ciro Gomes, assim,
Pelo menos ele tem opinião, certo ou errada, mas ele tem opinião. Gera entretenimento? Mas é um figuraça, né? E vai perder novamente o time no PDT, né? Perdeu o time das eleições, né? Ele poderia ter sido ali o elo, a chamada terceira via que não veio na eleições vingou. para presidente, mas perdeu no discurso, porque aquela coisa também de atacar, as pessoas estão em busca de algo novo, né, que possa melhorar a sua vida. Você passar a campanha inteira detonando os dois lados, né, mesmo que os dois lados estivessem errados, tanto o radicalismo do PT como o radicalismo da direita, mas, e o que você vai apresentar de novo? Você critica, mas não tem a solução. Então, esse formato, esse político, principalmente ao estilo ainda de coronel do Nordeste, já passou, já não figura mais. E ao dizer que não é mais candidato, querendo ser candidato, é porque realmente ele não encontra mais forças dentro do próprio partido ou de uma outra ideologia partidária que ele se encaixa, né? Então, esse modelo de político já está ultrapassado.